Professor Bercê, vamos resolver aqui alguns exercícios envolvendo aí o conteúdo de ângulos, né? Classificações, tipos de ângulo. Primeiro exercício aqui: o aparelho utilizado por eletricistas para medir a voltagem em uma fonte elétrica é chamado de voltímetro. Apresentado na imagem a seguir, observe que nesse aparelho o ponteiro está marcando 340 volts. Então nós temos aqui, ó, a escala vai de 0, né? De 0 aqui e vai até 450, tá? A indicação aqui é 340. É correto afirmar que, vamos ajustar aqui, ó. É sempre importante a gente identificar a pergunta, né? O questionamento primeiro. Então, ó, é correto afirmar que o ângulo formado pelo giro do ponteiro entre 0 e 340 volts, ou seja, esse aqui, ó, esse giro aqui, ó, 0 e 340, e o ângulo formado pelo giro de 340 a 450, ou seja, 450, né, é o limite aqui, né, é o limite. Então, esse ângulo aqui, vou chamar isso aqui de ângulo A. E esse ângulo aqui, a gente vai chamar de ângulo B. Ele quer saber qual é a relação que pode ser identificado quando eu tenho dois ângulos. Lembrando que aqui, ó, forma-se 90 graus, ou seja, se eu pegar o ângulo A e somar com o ângulo B, eu vou ter 90 graus. Né? 90 graus, quando dois ângulos somados me dá 90 graus, significa que esses ângulos, eles são o quê? Complementares, né? Seriam suplementares se a soma fosse 180 graus. Ângulo raso é o ângulo de 180, ângulo reto é o ângulo de 90, mas é o ângulo de 90. Quando eu relaciono dois ângulos que somados dá 90 graus, eu digo que eles são complementares. Tá ok? Vamos aqui pro próximo exercício aqui. Fácil, né, gente? Tranquilo, né? Vamos pegar o próximo aqui. Isso. A Ponte Estaiada Otávio Frias de Oliveira é considerada um cartão postal da cidade de São Paulo, por seu projeto arquitetônico arrojado e moderno. Ela apresenta um mastro em forma de X e pistas curvas estaiadas. Desprezando a espessura do mastro e considerando apenas o formato X, podemos concluir que os ângulos alfa e beta, onde estão os ângulos alfa e beta aqui, ó, indicados na imagem são. Então o que ele quer? Ele quer que a gente identifique aí uma classificação para alfa e beta, tá? A alfa está aqui embaixo, ó, e o beta está aqui. Se a gente olhar aqui, ó, nós vamos ter que, ó, esse mastro aqui é onde a gente tem aqui os dois ângulos, alfa e beta. Alfa e beta, somando os dois aqui, nós vamos ter um ângulo de 180 graus, tá? Alfa mais beta é igual a 180 graus. 180 graus, a gente pode falar que esses dois ângulos eles são suplementares. Legal? Então temos aqui, as hélices são indispensáveis para alguns aviões de pequeno porte, para embarcações, geradores eólicos, moinhos de vento e ventiladores. Uma hélice de duas pás apresenta um ângulo de 180 graus entre elas. Então, se a gente olhar aqui, na figura do avião, traçando uma linha aqui, ó, nós temos que um ângulo raso, né? Um ângulo de 180 graus. Divide a circunferência em duas partes, duas metades de 180 graus. Correto? Bom, portanto, em hélices com 3, 4, 5 pás, os ângulos podem ser classificados respectivamente como. Então vamos lá. Como é que a gente chega nos 180 graus ali, né? Nós temos que uma circunferência tem
360 graus, certo? Então, quando eu pego uma 360 graus e eu divido por 2, né, que seria as duas pás, eu tenho 180 graus. Tá? Quando eu pego aqui, no caso, 3, que seria o gerador eólico aqui, ó, eu vou pegar os mesmos 360 graus e vou dividir por 3 pás. Aí nós vamos ter, ó, esse ângulo aqui, ó, entre as pás. Correto? Isso vai dar 120 graus. Tá? Depois, 4 pás, que é o moinho aqui, ó. Então eu vou dividir os 360 graus em 4 partes. Então nós vamos ter 360 graus dividido por 4. Isso dá 90 graus. E por último, 5 pás. O processo é o mesmo. Ó. Pego 360 graus, divido por 5, né? Isso vai me dar 72 graus. E aí ele vem ele quer que a gente faça uma relação com o tipo de ângulo, né? Então, 120 graus, ele é um ângulo o quê? É um ângulo obtuso, tá? Ângulo obtuso. É o ângulo que está entre 90 e 180. Tá? Não é 90, não é 180, é entre os dois. Então é um ângulo obtuso. Esse segundo caso é 90 graus. Então aqui nós temos o ângulo reto. E 70 graus é o chamado ângulo agudo. Está entre 90 e 0. Obtuso, reto e agudo. Alternativa correta, alternativa da letra A. Considere uma pizza dividida em 8 pedaços iguais. Quanto mede o ângulo formado por cada um dos cortes? É o mesmo processo, né? Eu vou pegar uma pizza. Ela tem 360 graus. Eu vou dividir por 8 partes, né? Divido por 8 partes. Então nós vamos ter aqui 360 dividido por, se fosse por 4 daria 90, né? Mas é 8, é o dobro, então 45 graus. Tranquilo, é fácil, né, gente? Tá fácil, né? Vamos lá. Bom, agora aqui para finalizar essa primeira bateria de exercícios, assinale V para as afirmativas verdadeiras ou F para as falsas. Justifique as falsas. Então nós temos aqui, ó, 2 ângulos adjacentes são consecutivos, mas 2 ângulos consecutivos nem sempre são adjacentes. Então vamos lembrar aqui, os ângulos consecutivos são aqueles ângulos que têm um lado em comum. Basta ter um lado em comum, é classificado como consecutivo. E o adjacente, ele tem que ter um lado em comum, ou seja, tem que ser consecutivo, né? Porém, ele não pode ter pontos internos em comum. Vamos tentar melhorar isso aqui, ó. Colocar aqui um. Esse aqui são 2 ângulos, né? O ângulo que eu chamei aqui de que eu coloquei em vermelho aqui é o AOB, né? E o outro ângulo é o ângulo BOC. Então, o que temos aqui? Nós temos aqui esse ângulo aqui, ó, essa abertura vermelha e essa outra abertura azul. Esses 2 ângulos, eles são consecutivos e são adjacentes, tá? Eles são consecutivos e são adjacentes. Agora, se eu pegar esse outro exemplo aqui, ó, que é muito parecido, né? Mas tem uma pequena diferença aqui. O que eu fiz aqui, né? Ó, o ângulo aqui, aqui, ó, o AOB é esse que está em vermelho aqui, esse pedacinho aqui. Nesse caso aqui é o meu AOC. É o ângulo maior, ó, AOC. É tudo isso aqui. Então, ó, é tudo isso que está em vermelho aqui. E dentro disso aqui tem o BOC. Ou seja, essa parte que está em azul faz parte do que está em vermelho também. Então são pontos em comum, tá?
Então, dois ângulos adjacentes são consecutivos? Sim. Dois ângulos consecutivos nem sempre são adjacentes? Esse é um exemplo. Nesse caso, o ângulo AOC e o BOC, eles não podem ser considerados adjacentes porque eles têm o quê? Uma parte aqui em comum, tá? Então isso aqui é verdadeiro, correto. O segundo, a soma de dois ângulos agudos é sempre um ângulo agudo. Lembrando que o ângulo agudo é aquele ângulo que é, vou chamar ele aqui de alfa, tá? O ângulo agudo, ele é maior que 0 e menor que 90. Esse é o ângulo agudo. Maior que 0 graus, menor que 90 graus. Então, se eu pegar, por exemplo, dois ângulos agudos, vamos pegar dois ângulos de 50 graus. Se eu somar 50 graus com 50 graus, vai me dar 100. 100 não é ângulo agudo, né? 100 já é ângulo obtuso, né? Então, aqui é a soma de dois ângulos agudos é sempre um ângulo agudo? Não, isso é falso. A soma de dois ângulos agudos, ângulos obtusos, é sempre um ângulo obtuso pelo mesmo fato aqui, ó. Se eu pegar aqui, ó, o que é um ângulo obtuso? Vou chamar aqui de beta. Obtuso é aquele ângulo maior que 90 graus e menor que 180 graus. Tá? Esse é o ângulo obtuso. Então, se eu pegar dois ângulos obtusos, por exemplo, dois ângulos de 120 graus, e somar com 120 graus, isso vai me dar 240 graus. Isso aqui não é mais um ângulo obtuso. Tá? A soma de dois ângulos obtusos é sempre um ângulo obtuso? Não, é falso. Dois ângulos agudos podem ser ângulos suplementares. Ângulo agudo. Agudo é esse aqui, ó, que ele fica entre 0 e 90. Então, se eu pegar vamos pegar, para que seja suplementar, tem que dar 180. E o ângulo agudo ele é menor que 90. Então, não vou conseguir nunca somar dois valores menores que 90 que dê 180 graus. Então, dois ângulos agudos podem ser suplementares? Não, não podem ser suplementares. O ângulo zero e o ângulo reto são complementares, a soma deles dá 90 graus, ó, o ângulo 0 mais 90 é 90 graus. Então, aqui é verdadeiro. Espero que vocês tenham entendido, tá? Refaçam os exercícios várias vezes para se redimentar esse conhecimento. E logo a gente apresenta mais algumas resoluções para vocês terem mais uma opção, né? Vocês têm várias opções. Essa aqui é apenas mais uma para vocês, tá? Bons estudos!